Salve alvinegros e alvinegras. Mais uma vez, impossível desejar um bom início de semana para vocês. Na segunda-feira, eu particularmente, começar com isso desse tamanho. Depois de mais uma derrota ridícula que a gente sofreu. Como eu já falei no pré-jogo, quem assistiu o vídeo anterior ali, todo respeito à história do Cruzeiro, ao tamanho do Cruzeiro como clube, porém o time é limitadíssimo e vinha numa fase pior que a nossa. A gente conseguiu a proeza de perder para esse time. Um time que eu já vi até cruzeirenses mesmo dizendo que vai brigar para não cair, no máximo brigar por uma Sul-Americana com muita sorte. Então, meus amigos, eu tô gravando esse vídeo inclusive várias horas depois do jogo, porque não tinha condição de gravar logo depois do jogo, né? Eu podia falar alguma coisa aqui que tomar strike ou coisa pior no canal aqui. Assim, se tem algum ponto positivo de uma partida, uma derrota como essa, acredito que só por todos os erros, cagadas que foram feitas nessa partida, acredito que uma coisa pelo menos o time mostrou que foi vontade. Os caras mostraram, o próprio Oscar Romero entrou no final, ele estava dando carrinho na bola, a maioria, né? Não todos, mas a maioria mostrou vontade, mostrou sangue na veia ali, e outros fatores ali acabaram fazendo o time ficar só uma porcaria, mas pelo menos vontade, que é uma coisa que eu exigi, que eu pedi no pré-jogo, os caras mostraram. E o outro ponto positivo para mim foi o Danilo Barbosa. Ele entrou muito bem ali na posição de zagueiro, ganhou a maioria das divididas, fez o nosso gol. E assim, pessoal, um detalhe, o terceiro gol do Cruzeiro, no meu ponto de vista, não foi culpa do Danilo Barbosa. Eu vi alguns criticando, falando que ele estava mal colocado para não ter travado o cruzamento, mas eu não achei. Para mim foi culpa do Halter. O Halter que estava marcando, né, o atacante do Cruzeiro e não viu que o papagaio lá antecipou e fez o gol na maior facilidade do mundo ali, porque ele não acompanhou e não ficou firme junto do cara. Se alguém tinha obrigação de travar aquele passo, ou pelo menos marcar o jogador, dificultar o terceiro gol do Cruzeiro, era o senhor Halter e não o Danilo Barbosa, no meu ponto de vista. Inclusive, no meu ponto de vista, o Danilo Barbosa é para ser titular dessa zaga no próximo jogo, pelo amor de Deus. Agora vamos a alguns pontos para mim. Da escalação, coisas que não podem se repetir. Halter não pode ser mais titular por um bom tempo. Já tem 3 ou 4 jogos que eu tô falando aqui no canal aqui, que já não é para esse cara ser titular mais. Esse cara tem que receber um freezer, uma geladeira ali no banco de reserva ali, porque não tem condições. Todo jogo tem gol ou jogada perigosíssima do adversário em cima do cara. E não é um lance, são vários. Outra coisa, Matheus Ponte. Eu falei no pré-jogo, não vou malhar guri novo nesse ano que está começando a ter mais oportunidade e tal, mas também não tem condições. É uma avenida ali na parte defensiva. Eu não acho que ele é um jogador horroroso. Eu não acho que ele mereça sair do elenco. Eu acho que ele ainda tem potencial, tem como evoluir. Porém, não nesse momento. Não dá também para ficar com ele ali na parte defensiva. Para mim, se você não tem Darwin, não tem Rafael, improvisa o Tietê. Improvisa o Tietê como já foi feito ano passado. Vai ser melhor que Matheus Ponte ali na lateral direita. Outro ponto, para mim também, esse segundo jogo mostrou que Jefinho e Luiz Henrique não podem jogar juntos. Não nesse esquema tático, principalmente, esse 4-4-2/4-2-4, porque nenhum dos dois tem uma marcação razoável. Não digo não uma marcação espetacular, mas uma marcação razoável. Os dois não recompõem, não marcam bem. Então, tem que ser um ou outro. Escolhe um dos dois, bota outro jogador, seja o Júnior Santos dos lados. O Júnior Santos consegue fazer uma recomposição melhor. Algum outro jogador ponto, é o que a gente mais tem no nosso elenco. Mesmo testa alguém da base, testa um Raí da vida, não sei. O moleque ali na vontade pode fazer uma recomposição melhor. Os dois também mostraram que não dá para jogar juntos porque ficam os dois lados sem marcação, sem recomposição.
e a gente com dois laterais que já não marcam. Então era uma avenida. O Marçal começou jogando. O Marçal, para mim, não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida decente, digamos assim, na parte defensiva. Ele praticamente não passava do meio campo e fazia uma formação, uma recomposição ok até. Não brilhante, mas ok. Já Hugo, Ponte, Jefinho e Luiz Henrique na frente, você tinha duas avenidas, dos dois lados. Isso é uma coisa que não pode acontecer, cara. Não pode acontecer, meus amigos. Tem que mudar, pra mim, na escalação tem que ter essas mudanças. Que eu citei aqui. Não tem condições. É complicado descer a ripa no Arthur Jorge nesse momento, porque é o segundo jogo do cara não teve nem 15 dias de treinamento. Eu vi que tem alguns torcedores que já estão pé da vida já, falam que ele está inventando muita moda nesse 4-2-4 dele e tal, mas pra mim o erro que ele tem que corrigir nesse próximo jogo é esse erro de escalação, organizar a defesa, que a nossa defesa tá uma bagunça. O nosso meio campo também não existe, né? Nesse 4-2-4 a gente não tem meio campo. Fica uma vala gigantesca dos quatro mais avançados ali, os dois pontos, os dois atacantes. Dois volantes, fica uma vala gigantesca no meio campo. A gente não tem meio campo nesse esquema tático. A gente não tá tendo meio campo. Para esse esquema tático dar certo, teria que os quatro da linha de frente ali, os atacantes, entre aspas, tinham que fazer uma recomposição e uma compactação excelente do time. Não é o caso. Tá terrível. Como eu falei alguns vídeos atrás, eu não acho que não pode jogar nesse esquema, que é impossível jogar nesse esquema. Eu acho até corajoso, uma ideia interessante esse 4-2-4. Porém, não para esse momento mais. Foram dois jogos, duas derrotas que provaram que nesse esquema a gente não tem defesa. E assim, o que a gente está tendo de ataque não está levando a gente à vitória. Porque como eu falei no vídeo, o último jogo dele, do Arthur Jorge, antes de vir para cá, Braga contra o Portimonense, 5-3. Foi um retrato claro da dinâmica do Arthur Jorge. Ataque acima de tudo, você vai tomar bastante gol, mas o negócio você faz mais do que toma. E nesse momento não está acontecendo. Nesse início, o Arthur Jorge vai ter que achar um esquema tático mais balanceado, mudar alguma coisa. Usa o 4-2-3-1 que ele já usou ali no próprio Braga dele. Um 4-1-4-1. Tenta alguma coisa, porque não está dando. Esse ataque absurdo que ele não está mostrando em campo. E essa defesa que não existe, praticamente. Defesa e meio campo não existem. E assim, nosso time tem principalmente peças de meio campo e de ataque, peças boas. Eu considero um elenco forte, mesmo com essa draga que tá, eu considero um elenco forte. Mas tem que saber o esquema tático e saber trabalhar e organizar essas peças boas, principalmente no meio campo e no ataque. Que a defesa tá complicada. A defesa é difícil você falar. Eu acredito que temos boas peças, mas quem tem jogado tá horroroso. E assim, meus amigos, faltou também não sei se seriedade seria a resposta certa, mas talvez seriedade mesmo, pro Jefinho e pro Júnior Santos ali no início do segundo tempo, quando tava 1-1. Acredito que foi nosso melhor momento no jogo. No começo a gente já conseguiu fazer o gol, né, mas depois não desenvolveu muito. O Cruzeiro pressionou mais, teve mais bola. E no segundo tempo acho que foi o melhor momento do Botafogo na partida. Tivemos duas chances claríssimas de fazer gol. Uma com o Jefinho e uma com o Júnior Santos. O Júnior Santos foi querer fazer de letra, não sei a troco de quê. Se ele batesse uma chapada ali, simples ali, com uma força razoável, para mim teria feito gol. E depois o Jefinho, que podia ter tocado a bola pro Júnior Santos, tinha tirado o zagueiro, driblado o zagueiro, foi tentar chutar com um pouco ângulo ali, em vez de tocar pro Júnior Santos para garantir o gol. Para mim faltou um pouco de seriedade na finalização, não digo no jogo como um todo, mas nas finalizações desse momento específico, faltou mais seriedade de ambos. A gente poderia ter aberto 3-1 naquele momento. E assim, pra mim, se tivesse sido um empate, a gente estaria no lucro, por tudo que foi o jogo. Claro, né? Não posso deixar de citar o senhor Alexander Barbosa, né? Vamos falar a verdade. Ele é um cara que eu tava segurando aqui pra criticar, porque eu acho ele um bom zagueiro. Essas estouradas dele, esse psicológico dele de maluco ali, a hora que menos espera, vai peitar o juiz, dar um carrinho nas costas do adversário, uns negócios surreais assim. Eu não tava criticando muito isso, porque eu considero ele um bom zagueiro. Agora, o que ele fez
nesse domingo contra o Cruzeiro é surreal, meus amigos. É coisa que não sei nem se em pelada você vê com frequência. A bola já estava parada, a bola já era do Botafogo. Ele deu um carrinho ali de frente, com a sola na canela do Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro ali. De forma totalmente aleatória, ali, a bola já era do Botafogo. Não entendi por que ele fez aquilo. Foi expulso. Pra mim, de forma correta. Foi um carrinho. Pô, aquilo ali, se o cara tá de mais estreito, pode quebrar a perna do cara. Pode deixar o cara mais de um ano parado. Então foi desleal o carrinho que ele deu no jogador do Cruzeiro. Esse é o tipo de atitude que um cara do jogador profissional, um jogador do tamanho do Botafogo, não pode tomar. Ele tem que receber alguma punição do clube. Não sei, multa. Geladeira é complicado, né? Porque, né? Estamos faltando zagueiro ali. Vamos improvisar o Danilo Barbosa, que até agora é que, nesses poucos minutos ou das vezes que jogou, tem se mostrado alguém que parece ser seguro na zaga. E o outro vai ficar entre o Segovião e o próprio Barbosa. Mas já tá fora do próximo jogo, né? Porque foi expulso. Então tem que dar um. O Botafogo tem que chegar no Barbosa, mandar conversar bem com ele lá, falar que aqui não é futebol argentino, que aqui não é Libertadores também, que tem juiz que é mais brando, você pode quebrar a perna do cara que vai estar tranquilo, o cara não vai ser expulso, às vezes nem amarelo não vai tomar, que aqui no Brasil são diferentes as coisas, né? Tem que deixar bem claro isso pro Barbosa. Porque é complicado, meus amigos. Para mim, todos esses aspectos levaram a derrota. O Arthur Jorge, mesmo sem tempo de treino, muito jogo corrido atrás do outro, vai ter que tentar corrigir minimamente esses erros que estão sendo crassos ali e que estão nos levando a derrota jogo a jogo. Eu estou muito receoso porque, como eu falei antes da chegada do Arthur Jorge, o Luiz Castro levou quase um ano para conseguir entender o futebol brasileiro e ajustar esse time. Eu tenho receio de quanto tempo o Arthur Jorge vai precisar para entender o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, torcendo para que a gente avance na Libertadores, que também já está ficando complicado, para entender o futebol brasileiro, sul-americano e ajustar esse time. Estamos num momento complicado, é jogo importante, mas jogo importante ali. Também entra o erro de planejamento do Textor, né? Eu, depois que eu pesquisei e entendi melhor o Arthur Jorge, eu achei ele até um bom treinador e uma ideia bacana para ser um diferencial do Botafogo e apresentar um futebol diferente do futebol brasileiro tradicional. Porém, era para ele ter chegado em janeiro, né? Era para esses testes que estão sendo feitos agora terem sido feitos no Carioca. E infelizmente não aconteceu e agora eu fico receoso quanto tempo ele vai ter para testar jogos grandes, jogos difíceis, como que vai ser feito isso. O futebol brasileiro não perdoa aqui. Ele não vai ter 6 meses para ajustar o time perfeitamente como ele quer, com o time jogando, agindo da forma que tem agido. Sem organização, sem tática, sem técnica. Complicado, meus amigos, complicado. Vamos torcer por melhor essa semana, que os mínimos ajustes sejam feitos para a próxima partida, né, contra o Atlético Goianiense do Jair Ventura. Quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, inscreva-se no Botafoguense, inscreva-se no canal, nosso canal aqui, Botafogo Eterno. E vamos torcer, meus amigos, vamos torcer para dar certo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam, discordam, mais algum ponto, que é complicado gravar vídeo depois de uma derrota lazarenta dessa e tudo que aconteceu. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras.